um pouquinho, né, dando um salto relativamente curto também no tempo. Agora a gente vai entender o que está acontecendo aqui quando os pensadores da teoria neoclássica, e aí de antemão eu já aviso, pessoal, essa teoria neoclássica, ela não tem um pensador, por exemplo, a teoria burocrática do Weber, o Weber, né? Ou o Taylorismo, o Taylor. Não, essa aqui é um compilado de pesquisadores, e aí não sei se vocês vão lembrar da última aula que eu comentei, né? Que os Estados Unidos, ele meio que banca, né, os estudos, os trabalhos dos cientistas, dos pesquisadores da área de administração, para poder gerar um conhecimento que vai ser aplicado depois nas empresas, nas organizações, né? Então, ou seja, o Estado aqui nesse momento já começa a ter esse olhar sobre a importância da administração dentro desse sistema, né? E isso acaba que promove que mais pessoas, mais pesquisadores possam pensar e discutir sobre, né, as teorias que envolvem a administração. A teoria neoclássica, por exemplo, é uma que não vai ter uma pessoa, foram várias pessoas. Inclusive, eu nem trouxe tem um quadro no livro, se vocês quiserem ver, por curiosidade. Eu não trouxe porque eu acho que aqui é mais o que ela quer dizer, o que a teoria tem a ser proposta. Beleza? Então vamos lá. A gente está aqui nos anos 50, né? Nos anos 50, a teoria administrativa ela passa por um período de intensa remodelação, né? A Segunda Guerra ela acabou, ela acaba ali em 46, então o mundo assim, né? A Europa e tá se reerguendo, se reconstruindo. Os Estados Unidos está crescendo economicamente muito forte. Por exemplo, a gente tem a questão da própria do leste europeu, né? Então a Rússia, os países socialistas, o socialismo, né? Então assim, a gente está entrando nesse novo mundo que é um mundo um pouco mais próximo desse que a gente vive hoje, né? Não tão mais próximo quanto as teorias anteriores que a gente viu, que estavam mais próximas da Segunda Guerra Mundial, de um mundo passando por uma industrialização. Aqui a gente já está um pouco mais contemporâneo à nossa realidade de hoje. Tanto que algumas invenções, né, elas ajudam e mobilizam também a sociedade, que bota uma pressão para que alguns setores eles precisem de atualizar, melhorar. E na verdade duas, né? Duas invenções extremamente importantes que aconteceram na década de 50 e que vão dar esse impulso para que as organizações e o setor administrativo se repense, é a invenção da televisão e também que aí no caso a televisão, né, relacionado às telecomunicações, fica muito mais forte, né? Isso de repente dá um boom no mundo que agora existe um produto onde as pessoas conseguem assistir programação e ver jornal, ou seja, né, o jornal e o rádio eles vão para um lugar e as pessoas conseguem ver isso. Isso é muito revolucionário para a época. E, ao mesmo tempo, também é um produto de massa, né? Ou seja, vai ter uma produção em série. Então, vai né, mobilizar tanto fábricas quanto a própria parte da matéria-prima, né, que, enfim, vai mobilizar aí todo um setor industrial muito importante para o mundo. Assim como a criação também do motor a jato. E esse motor a jato aqui, depois ele vai ser, assim, não sei quanto tempo depois dessa data da década de 50, mas é o que revoluciona o mercado da aviação. Então, os aviões e os porta-aviões passam a ter esse motor a jato incorporado dentro das suas estruturas, e aí, mais uma vez, demanda por fabricação, e aí demanda pelo setor de aço, de ferro. Isso tudo vai mexer muito com o mundo industrial que está acontecendo aí nessa década de 50. E essas repercussões, né, sobre a teoria administrativa acaba que vão chegar nesse setor que é para mobilizar, porque agora vai precisar de mais gente para trabalhar, ao mesmo tempo o consumo está aumentando, está fazendo com que mais pessoas viajem, olha o tanto de coisa que está acontecendo, isso tudo vai mexendo com a cabeça das empresas e das organizações. Então, apesar de todas as críticas, né, que existia às teorias anteriores, por exemplo, o enfoque tradicional da organização, os princípios da administração, a departamentalização, né, que é separar tudo em setores,
essa racionalização do trabalho, né, que eu falei, eu sempre cito ela, né? Você nem conhece a pessoa que trabalha do seu lado e faz tudo que você tem que fazer que nem uma máquina. E essa estrutura linear e funcional, tudo isso, essas abordagens, elas estavam meio que sendo forçadas a mudar. Porque desse jeito aqui, ainda está naquela proposta de estrutura que eu falei com vocês. Quem pensa que é o administrador da empresa, o dono da empresa, quem decide as ordens é a diretoria, a gerência, quem não está satisfeito sai. Em resumo, é isso que está acontecendo aqui, nesse momento que está tendo essa expansão de produção, novos produtos sendo produzidos e lançados e, ao mesmo tempo, sendo consumidos. Isso tudo vai gerar um desbalanço, né, dentro do setor administrativo. Todas as teorias administrativas posteriores, elas vão se assentar na teoria clássica, né, seja como ponto de partida ou como crítica. E aí a teoria clássica, a professora Lorena deve ter passado para vocês, então é aquela que baseia mesmo, né, no trabalho, no labor, na carga horária, você tem uma função para fazer aquilo e é isso aí. Então, o que seria a teoria neoclássica, sendo que ela ela faz uma crítica à teoria clássica, mas ela bebe um pouquinho neoclássica, né, gente? Então quer dizer que aconteceu alguma coisa com a teoria clássica que ela se remolda. E aí eu trouxe aqui para vocês um trecho do livro do Chiavenato, que inclusive, né, é a nossa base bibliográfica. Para ele seria o quê? A redenção da teoria clássica devidamente atualizada e redimensionada aos problemas administrativos atuais e ao tamanho das organizações de hoje. Em outros termos, a teoria neoclássica representa a teoria clássica colocada em um novo figurino e dentro de um ecletismo que aproveita a contribuição de todas as demais teorias administrativas. É quase um feijão tropeiro das teorias, gente. Você vai colocando tudo ali, vai misturando, que no final vai dar alguma coisa muito boa. Logicamente, estou brincando, mas o que a teoria neoclássica ela vai basicamente fazer? Ela vai pegar as teorias anteriores e adaptar para o modelo, para o que está acontecendo no mundo atual. Aquela coisa, não vamos descartar o que já foi pensado. O que já foi pensado é útil. Tanto é útil que o pessoal conseguia sempre superar, melhorar as estruturas. O próprio mercado se beneficiava muito com as teorias. O que precisava era mesmo de uma atualização. Ele dá um F5 para a gente poder enquadrar ao modelo que estava atual. A abordagem neoclássica, ela baseia-se em alguns segmentos, né, esses segmentos fundamentais para ela. Que o primeiro é a administração, é um processo operacional composto por funções como planejamento, organização, direção e controle. Então, esse pilar aqui, por exemplo, o pessoal vai manter, ele vai falar, não, isso aqui não muda, continua sendo isso. A administração é um processo operacional, ela é por conta disso, né, do planejamento, enfim, disso que eu comentei. Um segundo ponto é que, como a administração envolve uma variedade de situações organizacionais, ela precisa fundamentar-se em princípios básicos, que têm um valor preditivo. Ou seja, né, essa ideia aqui é de que sempre a relação custo-benefício, quando o administrador está pensando lá na hora de comprar o produto dele, a matéria-prima, para poder... Sempre vai existir isso. Não tem como você pensar uma administração onde você não envolva, por exemplo, custo, ganho, lucro. Então, isso também é uma característica de organizações, né, do setor administrativo. Um terceiro ponto que foi colocado aqui, por esses pensadores neoclássicos, é que a administração é uma arte, né? Então, assim, que ela merece a categoria, que aí hoje a gente sabe, tanto que tem os cursos de administração, vocês estão fazendo uma disciplina que também é de administração, por mais que está no viés da teoria, né? E eles enquadram a administração no mesmo lugar que a medicina, que a engenharia. Por quê? Porque elas têm princípios universais. Aquilo que é aplicado, aquilo que é pensado e proposto, por exemplo, aqui em Viçosa, para uma organização, tem que funcionar para uma organização de tamanho parecido, setor parecido, produção de coisa parecida, por exemplo, na China. Entende? Então, assim, se forma de contratar pessoa, fazer a análise de custo,
olhar o aluguel do lugar onde está sendo, de repente, a indústria ou a fábrica. Esses padrões, eles têm que acontecer aqui, ele tem que acontecer nos Estados Unidos, ele tem que acontecer no Senegal, ele tem que acontecer em Xangai. Isso é a mesma ideia da física, né? Que aí entra, né? Na física, todas aquelas contas, aquelas equações lá, elas são válidas para o mundo inteiro. Então, nesse ponto que eles estão falando que a administração ela se enquadra nesse lugar de arte, né, como a medicina e a engenharia. Um quarto ponto é que os princípios de administração, a exemplo dos princípios das ciências lógicas e físicas, eles são verdadeiros. Então, por exemplo, alguns princípios da administração que a gente tem, eu sempre estou falando eles aqui, mas eu acho que, de certa forma, são os mais básicos que a gente pode pensar. Que é o planejar, o executar. Pensando numa empresa ela vai ter um fluxo de caixa, que é o tanto de dinheiro que entra, o tanto de dinheiro que sai, né? Se alguém conhecer uma empresa que não tenha fluxo de caixa, provavelmente isso aí vai revolucionar o mundo, porque todas as empresas hoje no mundo, dadas as suas especificidades, vão ter esse fluxo de caixa. Vai ter um programa que faz isso, vai ter uma tabela no Excel que faz isso, vai ter um caderninho que faz isso. Todos os estabelecimentos precisam de saber quanto que entra, quanto que sai, né? Então, são meio que esses princípios, né, que são verdadeiros. Se aplica aqui e se aplica em outro lugar também. E, por último, né, a cultura e o universo físico e biológico afetam o meio ambiente do administrador. Como ciência ou arte, a teoria da administração não precisa abarcar todo o conhecimento para servir de fundamentação científica aos princípios da administração. Então, assim, isso aqui basicamente, o que está sendo dito, né, é que o administrador, a pessoa que está à frente de uma organização, de uma empresa, ou até mesmo de um país, pensando na questão de organização, né, como estruturas, né, essas pessoas, esses líderes, essas representações, eles fazem parte do meio que eles estão. Então, eles vão sofrer interferências do que está acontecendo. Né? Pensando na própria pandemia, né? O chefe de uma empresa, ele pode ser que não tenha chegado nele assim, com a mesma intensidade que chegou para grande parte dos brasileiros. Mas essa pessoa também foi afetada pela Covid, em algum grau, em algum lugar, em algum momento, e isso pode interferir nas decisões dessa liderança, né, na parte administrativa da empresa. Então, o que está sendo dito é isso. Né? Aqui eles estão fazendo, de novo, né, o reconhecimento do que já foi dito, da métrica, do padrão e tudo mais, mas aqui com esse foco também colocando a pessoa nesse lugar de que, olha, a organização também são as pessoas que a fazem e que estão sujeitas ao que está sujeito no mundo. Vide exemplo a pandemia de hoje que a gente está vivendo. Vamos pensar um pouquinho no que foi a contribuição do Taylor e do Fayol, porque, como eu disse, eles foram fundamentais para a gente estar nesse mundo de hoje, vendo as organizações funcionando, né, como elas funcionam. E aí, esse autor chama Drucker, ele diz que hoje em dia é moda, né? E aí, assim, hoje em dia ele está lá em 1974. Mas a gente pode tentar trazer isso para hoje, né? Embora já tenha aí quase 50 anos. Mas ele diz que hoje em dia é moda menosprezar o Taylor e desacreditar sua psicologia antiquada. Mas ele foi o primeiro homem de que se tem notícia que não aceitou o trabalho como favas contadas. Esse favas contadas aqui é trabalho, vamos dizer, menosprezado pelo empregador, ou seja, né, que paga muito pouco, por exemplo, a um trabalhador. Ele partiu de objetivos sociais e não da engenharia ou do lucro. O que inspirou Taylor foi o desejo de libertar o trabalhador do encargo do trabalho excessivo e romper a lei de ferro dos salários, né, combatida pelos economistas clássicos, que condenava o trabalhador à insegurança econômica e a resignar-se com a miséria, ou seja, os teóricos clássicos, né, os administradores clássicos antes do Taylor, eles defendiam que quem nasceu pobre vai morrer pobre, e é isso aí, e se está trabalhando, se você perder um braço, o problema é seu, se você estava passando mal, não conseguiu trabalhar, o problema é seu.
esse pessoal tinha essa mentalidade. O Taylor vem falando, não, gente, não é bem assim, né? Vamos tirar essa população que vive na miséria. Lembrando ali que o Taylor está lá em 1800, quase, ainda nem tinha virado 1900. Então, até as condições de trabalho, elas eram muito precárias nessa época, né? E aí a esperança do Taylor, e isso foi conseguido nos países, aqui ele colocou adiantado, mas a gente pode dizer os países industrializados, os países de primeiro mundo, os países, as centrais do capital, do capitalismo, né? Europa, Estados Unidos, enfim. Era tornar possível ao trabalhador uma vida digna por meio de uma produtividade maior do seu trabalho. Então, o Taylor, ele pensou, quando ele estava pensando, por exemplo, o Taylorismo, ele queria fazer isso, ele queria otimizar o trabalho do trabalhador para o trabalhador, para que o empregador conseguisse lucrar com o trabalho do trabalhador, mas que o trabalhador também pudesse ser remunerado melhor, pudesse ter as condições de trabalho dele melhoradas, né? E aí tem o Fayol, né? O Fayol, por outro lado, ele estava lá na França, o Taylor, ele é estadunidense, né, como apareceu ali para vocês, ele é do estado, da cidade da Filadélfia, do estado da Pensilvânia. Já o Fayol, ele é de Paris, né, ele é um francês aí da capital. Ele tentou uma estrutura de organização e desenvolveu a primeira abordagem racional de organização da empresa. É a partir do trabalho do Fayol, e juntamente com o Taylor, né, que se inicia a moda da administração. Isso é o boom administrativo que acontece ali após a Primeira Guerra Mundial, que é quando começa também a se desenvolver essa industrialização e a massificação de produtos. No decorrer de todo o complexo, né, emaranhado histórico das teorias administrativas que a gente está vendo, a abordagem clássica nunca foi totalmente removida e ressurge ampliada, revisada e melhorada, né, nessa forma aí dessa teoria neoclássica, que é o que a gente vai estar vendo um pouquinho aqui. Então, para o Chiavenato, são 5 as características mais importantes da teoria neoclássica, tá? Gravem isso, 5. Então, a primeira é a ênfase na prática da administração, depois é a reafirmação relativa dos postulados clássicos, né? No caso, é isso, né? A gente não menosprezar aquilo que já foi falado, a gente vai usar, repensando, mas a gente vai usar. A ênfase nos princípios gerais da administração, né, que, mais uma vez, é lá dos clássicos, o pessoal está buscando dos clássicos, mas agora com um pouco mais de ênfase. E aí a gente vai entender por quê. Uma ênfase nos objetivos e nos resultados. Olha isso, né? Se a ênfase agora é nos objetivos e nos resultados, até a teoria anterior que a gente estava analisando, a ênfase era nas pessoas. Agora a ênfase passa a ser nos objetivos e nos resultados. E, por último, o ecletismo nos conceitos. Aqui, pessoal, a gente vai, então, começar a entender o que seria, né, esses pensamentos, né, esses postulados que eles foram colocados. Pensando na ênfase na prática da administração, a teoria neoclássica ela caracteriza-se por 3 grandes pontos, vamos dizer assim, pontos ou pilares, né? O primeiro é a forte ênfase nos aspectos práticos da administração, né? Então, isso aqui é o quê? É a valorização mesmo daqueles trabalhos que envolvem, de repente, você sentar. Hoje a gente tem um computador, né? Mas na época do pessoal não tinha computador, mas você sentar numa mesa, pegar ali os seus. Pensando numa empresa que tem vários funcionários, várias contas a pagar, vários salários a serem pagados, é mesmo sentar na cadeira e começar a esquematizar isso tudo, colocar na ponta do lápis, pegar uma calculadora e fazer esses processos de preenchimento, né, de dados para você conseguir ter uma análise do que está acontecendo. Até mesmo de sei lá, pegar a minha empresa precisa de contratar uma matéria-prima. Então, por exemplo, minha empresa quer comprar soja. Então, a gente precisa de sentar e ver todas as empresas que querem nos oferecer soja, para a gente poder contratar a melhor, ou a mais barata, ou a mais próxima. Tudo isso entra na conta, né? Vamos dizer assim. Então, essa forte ênfase nos aspectos práticos da administração. Isso é um aspecto prático. Esse revisar papelada, esse, no caso,
aqui que a gente está falando, né, de mercadoria, de analisar a compra de produto, fazer um balanço, ver qual que está mais barato, pelo pragmatismo, tá? Então a gente está indo para o segundo ponto, que a teoria neoclássica ela tem essa característica. Então ela vai exigir com que ocorra um pragmatismo nas ações. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês mais para frente o que é o pragmatismo. E o terceiro ponto dessa teoria é que ela preza, né, pela busca de resultados concretos e palpáveis. E aí, mais uma vez, já dá para ver que em momento nenhum aqui entrou as pessoas, os profissionais, já dá para ver que o pessoal já está com uma outra cabeça quando eles estão pensando aí questões de administração para as empresas nessa década de 50. A teoria neoclássica ela representa a contribuição do espírito pragmático norte-americano. Mais uma vez, gente, acaba que a gente vê esses conteúdos e muito com esse enfoque americano, né, estadunidense. No caso, infelizmente, né, eles que pensaram algumas das propostas que a gente usa até hoje nas outras partes do mundo, né? Então, assim, pensando na América Latina, onde nós estamos, pensando em África, pensando no Ocidente, no Oriente. Então, assim, como eles meio que teorizaram primeiro, fizeram aí as análises primeiro e exporta isso para o mundo, infelizmente acaba que a gente bebe um pouquinho deles, né? E vai ver muita coisa deles. Mas, enfim. Quase todos os neoclássicos, né, os pensadores neoclássicos, referem-se a essa prática da administração, essa prática pragmática, enfatizando aspectos instrumentais. Mas antes de falar um pouquinho disso, vamos falar sobre pragmatismo. Alguém sabe o que é pragmatismo? Gostaria de falar? Valendo um ponto. Agora não. Agora não. Ninguém? Não vale ler, né? Embora eu deixei o slide ali, beleza. Vai para a próxima. A próxima vocês me respondam. Mas o pragmatismo, né, seria isso. Ó, é uma doutrina filosófica cuja tese fundamental é que a ideia que temos de um objeto qualquer nada mais é senão a soma das ideias de todos os efeitos imaginários atribuídos por nós a esse objeto, que passou a ter um efeito prático qualquer. Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos. Complexo, né, o que é pragmatismo, mas vamos analisar o que é ser uma pessoa pragmática, que de repente a gente consegue entender o que é o pragmatismo. Ser pragmático é ser prático, é ter objetivos definidos, é fugir do improviso. Então, o pragmático se baseia na lógica, no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata de seus problemas. O pragmatismo é uma doutrina filosófica que se baseia na verdade do valor prático. Não sei se vocês, né, têm o hábito de acompanhar televisão, política, e sempre essa palavra pragmático ela aparece em alguns lugares, né? E aí, para falar do pragmatismo, eu acho que essa última explicação do que é ser uma pessoa pragmática nos ajuda muito a entender o que é isso, né? Então, é essa racionalização, assim, quase que extrema das coisas, sabe? É quase meio que ser uma máquina. É difícil isso, mas, por exemplo, às vezes no âmbito da política, muitas das vezes, muitas ações políticas, elas são ações pragmáticas. Ou, por exemplo, a UFV, quando ela... Bem que não é tão pragmático, não, mas, por exemplo, o fato de decidir que não vai ter aula, os motivos, e apresentar os motivos do porquê não vai ter aula, e apresentar os dados do porquê não... Isso são atitudes pragmáticas. Embora o pragmatismo ele não dá brecha, por exemplo, para a dúvida. Né? Então, a UFV é como se ela tivesse falado que não abriria lá em dezembro, nem pensasse nesse calendário, e definisse, ó, não vai ter por conta disso, a gente está com medo desse risco e tal. Isso é pragmatismo. Quando a gente espera um pouquinho, tenta ver o que vai acontecer, isso não é pragmatismo, isso é meio que... Não estou falando que isso é ruim nem bom, tá, pessoal? Não existe juízo de valor aqui. Aqui o que eu estou falando mesmo é tentar buscar dar um exemplo da teoria para vocês. E aí o pragmatismo ele está nesse lugar. Né? Vamos pensar em questões pragmáticas
Não sei se vocês têm algum professor, por exemplo, ou professora, que definiu lá na primeira aula tudo como que ia ser e não mudou nada. Até hoje, a pessoa, assim, ela não mudou nada. Absolutamente nada. Isso tem um traço de pragmatismo. Tomara que dê tudo certo, né? Se a pessoa pensou as aulas, as provas, as atividades, e está tudo acontecendo, muito bom. Mas, ao mesmo tempo, também, esse pragmatismo ele pode meio que gerar essa impressão de dureza, né? De não dificuldade, de não aceitação do novo, de não aceitação em repensar as coisas. O pragmático é uma pessoa muito resistente à mudança, vamos dizer assim, né? Mas que para a administração isso pode ser maravilhoso. Então vamos seguindo aqui na nossa, no que a gente está vendo. E aí tem, no caso, a reafirmação relativa dos postulados clássicos. Então a gente está aqui vendo que o pessoal está trazendo de trás e tentando mudar, moldar para o que está acontecendo agora aqui, né, 1950, 1960, 1970. Então os neoclássicos eles retomam grande parte do material desenvolvido pela teoria clássica, redimensionando-as e reestruturando-as de acordo com a contingência da época atual, né? Dá para ela aí uma configuração mais ampla e flexível. Essa estrutura, né, a estrutura de organização, o tipo linear, funcional, essa linha staff, as relações de linha e assessoria, o problema da autoridade e da responsabilidade, aí lembrar da autoridade lá que o Weber tinha falado, né, os 3 tipos de autoridade, a departamentalização e toda uma avalanche de conceitos clássicos são realinhados dentro dessa nova abordagem. E aí, eles vão dar uma ênfase, né, nos princípios gerais da administração. Né? Então, assim, quais que são esses princípios que, inclusive, eu já falei aqui? Ó, planejar, organizar, dirigir e controlar. Né? Então, qualquer que seja a organização, a indústria, o governo, a igreja, o exército, o supermercado, o banco, a universidade, todas elas, existe um plano ali para aquilo funcionar que envolve planejamento, organização, direção e controle, né, das ações dos envolvidos para que aquilo aconteça. Uma segunda ênfase a ser dada é nos objetivos e resultados. Então, a troca dos meios pelos fins. Então, toda organização que existe, né, ela não existe para si mesma. Ela existe para alcançar objetivos e produzir resultados. Basicamente é isso. Então, é em função, né, dos objetivos e resultados que a organização deve ser dimensionada, estruturada e orientada. Os objetivos, eles são valores visados ou resultados desejados pela organização que espera alcançá-los por meio da sua operação eficiente. Vocês veem que a palavra eficiência está em praticamente todas as teorias, né? E aqui, por último, o ecletismo nos conceitos. Né? Que isso aqui a gente está... Estava lá nos primeiros slides, agora a gente está meio que entrando no que foi colocado lá, no ecletismo nos conceitos. Então, embora se baseiem na teoria clássica, os autores neoclássicos são ecléticos. Né? E aí, o que é eclético? É poder fazer interface com vários campos de estudo, vários campos de debate, vários campos de conhecimento. Então, uma pessoa eclética é uma pessoa que consegue falar de muita coisa, entender de muita coisa, e até mesmo se comportar, de repente, saber se comportar em vários lugares, né, e se adequando ao ambiente. Então, isso é uma marca de pessoas ecléticas. Mas que aqui, para o conceito, né, para o que a gente está vendo aqui da teoria neoclássica, eles absorvem, né, o conteúdo de outras teorias administrativas um pouco mais recentes. Então, graças a esse ecletismo, essa capacidade, né, de pensar e criticar a teoria anterior, mas eu não vou desprezar tudo. Vou trazer alguma coisa para cá, que dá para usar. Né, que se configura a teoria que vai, né, gerar aí dentro desse figurino eclético e definir a formação do administrador da metade final do século XX, ou seja, né, de 1950, 60 para cá. Para cá, sim, até a gente. E aí, pessoal, vamos fazer um exercício aqui. Esse é o exercício valendo 1 ponto. Quem puder me responder aí vai ganhar 1 ponto. E vamos ver.
Vamos ver, porque pode ser que os pontos, e aí pode ser que eu aceite um ponto só. São 3 pontos, são 3 conteúdos que essa resposta tem, mas quem conseguir falar um ponto já vai tá ganhando esse ponto, que é até para vocês entenderem a dinâmica que eu vou tentar fazer com vocês. O exercício é o seguinte, isso é um caso, tá? Isso é um caso aí que eu peguei de um livro e fala assim, o diretor-geral da Amplifique. Álvaro Lucena é o diretor-geral da Amplifique, é uma empresa dedicada a produtos de alta tecnologia. O Álvaro é muito objetivo no seu trabalho. Sua atuação é prática e pragmática. Ele adota os postulados neoclássicos, ele acredita nos princípios gerais da administração, ele focaliza os objetivos e resultados a serem alcançados e possui uma postura eclética em seu figurino administrativo. Como você caracterizaria a atuação de Álvaro? Alguém se habilita? Ninguém? Uai, tá difícil assim, gente? Tá difícil, eu sou. Pensando aqui. Pensa aí, ó. Pensa em tudo que eu falei. Eu falei muita coisa, né? Pode. Alguém abriu. Vou voltar aqui para olhar para vocês. Pronto. Estou olhando para vocês. Não, beleza, Ana. Tranquilo. Ó, vai ter uma outra pergunta ainda nesse slide. Então, vocês vão pensando aí eu vou dar uma dica também. Ô, pessoal, foca nisso aqui, que provavelmente pode ser a pergunta que eu vou estar fazendo para vocês. Como que a gente poderia, né, caracterizar a atuação do Álvaro? Né? Basicamente, essa resposta é muito teórica. Então, já vou estar conduzindo vocês para entenderem como que as respostas para esse tipo de pergunta nessa disciplina vão funcionar. Basicamente, as respostas... Aí, Ana, tá caminhando, ó, tá caminhando. As respostas estão na própria pergunta. O que vai acontecer, né, é a forma como vocês vão dizer. Então, se está perguntando assim, como você caracteriza a atuação do Álvaro? Então, como que seria? A característica do Álvaro é na ênfase nos princípios gerais da administração, na ênfase nos objetivos e resultados e esse ecletismo nos conceitos. Por mais que fala desses termos na pergunta, mas na teoria, porque lembrar, gente, a gente está fazendo uma disciplina teórica, então até mesmo o cabeçalho de algumas coisas que eu sempre trago, o que eu trago para vocês aqui é de livro, né? Então meio que às vezes o próprio cabeçalho pode ser a resposta, que nesse caso é isso, né? Como que a gente caracteriza? A gente caracteriza a ação do Álvaro como que ele tem a ênfase nos princípios gerais da administração, ele também mantém a ênfase nos objetivos e resultados, e ele preza por um ecletismo nos conceitos. Depois, se vocês pegarem o slide e voltar, isso. Ele adota o pensamento caracterizado como neoclássicos ecléticos. Isso. Essas são as respostas. Aqui, a Ana respondeu pragmática, e aí sim, Ana, tá correto. E o Fábio colocou, ele adota pensamentos caracterizados como os neoclássicos ecléticos. Os dois responderam a pergunta pela metade, né? Que não era bem isso, mas tá tudo bem, que eu deixei poder falar, não pode falar pelo menos uma. E aí cada um dos dois vai ganhar um ponto,
tá? Como os dois responderam e eu também não expliquei que era só a primeira pessoa que respondesse que ia ganhar o ponto, os dois ganham um ponto. Depois eu vou pegar, né, com o número da matrícula de vocês para conferir. E aí, como que seria a resposta? Então, eu já estou explicando para vocês como que seria o tipo de resposta que, se caso cair uma pergunta assim, eu vou querer. Então, ó, como você caracteriza a atuação do Álvaro? Caracterizando a atuação do Álvaro, ele mantém a ênfase nos princípios gerais da administração, a ênfase nos objetivos e resultados, e ele preza, ou ele adota, ou ele gosta, ou ele tá fazendo o ecletismo nos conceitos. Beleza? E aí, se voltarem os slides, vocês vão ver que vai ter essas 3 características, inclusive são os slides anteriores, por isso que eu deixei pertinho aqui. Parabéns, Fábio, parabéns, Ana, por terem respondido e né, colocado aí. E vamos seguir, pessoal, vamos seguir que aí a gente vai caminhando. Então, agora falar um pouquinho da administração como uma técnica social, que é o que a teoria neoclássica vem tentando desenvolver. Pessoal, eu precisei de mudar de cômodo, talvez eu desligue a câmera rapidinho, só para mexer aqui na luz, fechar uma porta, porque está entrando uma luz aqui, daqui a pouco eu não vou conseguir nem ver a tela. Então, já adianto para vocês que é possível isso. Então, falando um pouquinho da administração como uma técnica social. Então, para os neoclássicos, esse pessoal aí que está pensando, né, década de 50 e 60, a administração, ela consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum, tá? E o administrador é naturalmente aquela pessoa ou aquele cidadão, né, aquele empregado ou patrão que possibilita ao grupo alcançar seus objetivos com o mínimo dispendio de recursos e de esforço e com menos atributos com outras atividades úteis. Ou seja, né, um bom administrador é aquela pessoa que trata a sua equipe ali de forma a reduzir ao máximo possível custo, economizando recursos, né? Mas ao mesmo tempo também, de repente, conseguir ampliar o lucro, ampliar a produtividade, ampliar os resultados, tornar os resultados mais ágeis, né? Porque tudo isso é positivo. Então, isso é uma característica aí que, para o pessoal da administração, isso é uma técnica social. O administrador conseguir fazer esse tipo de desenvolver a equipe dele, né, nesse sentido, para eles isso é uma característica fundamental. Uma outra característica fundamental, ou uma técnica social que o administrador tem que ter para o modelo neoclássico, é que a administração, né, ela é uma atividade essencial a todo esforço humano coletivo. Seja na empresa industrial, na empresa de serviços, e a empresa de serviços, pessoal, é o supermercado, é a Casas Bahia, a Casas Bahia não, né, não posso falar o nome de marca, mas a loja que vende eletrodoméstico, setor de serviço é isso, a manicure, o salão de beleza, o barbeiro, isso tudo são serviços, setores de serviço. No exército, nos hospitais, e aí por aí vai, na igreja e tudo mais, em organizações. O ser humano cada vez mais necessita cooperar com outras pessoas para atingir seus objetivos. Nesse sentido, a administração é basicamente a coordenação de atividades grupais. Isso é muito interessante, essa sacada que o pessoal vai ter agora, porque aquela coisa, né, parece que é meio óbvio, mas até esse momento ninguém tinha dito isso. Até que o pessoal vem e fala, olha, a administração basicamente é coordenar atividades em grupo, atividades que vão envolver mais pessoas. Isso é administração. Então, falando um pouquinho da sociedade, que é composta por organizações. Porque aí entra, se o grupo, né, se administrar é cuidar de grupos coletivos que têm funções a serem desempenhadas, a sociedade que a gente vive, ela é composta por organizações. Então, um dos fenômenos marcantes, né, do século, que aí no caso aqui do século passado, do século XX, é o surgimento de uma sociedade de organizações. Nessa sociedade, as tarefas sociais importantes estão sendo confiadas a grandes instituições, como, por exemplo, o governo, as universidades, os sindicatos, as empresas. Então, no início, né, do século XXI para cá, o que antes era, por exemplo, o papel do, assim,
Vou pensar, porque eu estou tentando pensar no Brasil, mas vou usar o exemplo, né, da Europa, dos Estados Unidos. O que o senhor feudal era responsável por fazer, aquilo que o dono da propriedade, que o pessoal, às vezes o campesinato, né, os camponeses, às vezes iam correr atrás ou para pedir ajuda, ou até mesmo a própria monarquia, dependendo de qual país que a gente está falando, isso começa a meio que ruir, né, no final do século XIX, início do século XX, e, por exemplo, o governo passa a ser responsável, então, pela saúde, pela educação, né, construir essas estruturas, né? Assim como que entra as próprias universidades, os sindicatos. Então, os trabalhadores começam a ter um lugar onde eles podem ir, que esse lugar vai ser a representação deles perante ali o Estado, o governo, os próprios empregados, os próprios empregadores. Né? Então, isso é muito novo. Isso está acontecendo no início dos 1900 para cá. Então, essa sociedade de organizações que a gente, né, vive nela, tende a um pluralismo de objetivos, diversidade de instituições e difusão do poder. Né? Então, assim, várias organizações que entra. A função de uma universidade é diferente da função de um sindicato, que é diferente da função de uma empresa, que é muito diferente da função do governo. Porém, todas elas vão ter objetivos, né? Todas elas vão ter pessoas trabalhando e todas elas vão ter ali as suas difusões de poder. Né? Por exemplo, aquilo que aquela instituição, aquela organização tem que fazer. É pensar mais ou menos no Detran. O Detran não é responsável por toda essa burocracia, por toda essa parte que envolve transporte, e principalmente, muito mais que transporte, né? Além do transporte, quem conduz, né? Quem está apto ou não a conduzir, a transportar. Então, assim, e se a gente olha, por exemplo, e pensa numa parte dentro do Estado, vamos pensar aqui comigo rapidinho, só para a gente ter essa noção. Se a gente pensa na parte do trabalho, né, então, um setor dentro da prefeitura que registra as empresas. Isso não tem nada a ver com o Detran, mas é tudo o Estado. Tudo faz parte do Estado, mas aí entra o Detran, tem a função de lidar com, e o pessoal do setor de cadastrar empresas e alvará tem outra função, mas é tudo do Estado. É tudo ali da prefeitura, é tudo ali do Estado, no caso de Minas Gerais, é no Estado de Minas Gerais, mas cada um com a sua característica e sua função, beleza? Essas organizações, elas agem entre si, embora sejam interdependentes, né, ou seja, uma meio que depende da outra, tem de viver e trabalhar juntas. Nenhuma delas existe por si só, né? E cada vez mais aumenta a interdependência organizacional, pois as organizações, elas contratam entre si a própria execução de funções. Então, pensar aqui com a gente. Então, é como se, vou usar o exemplo do Detran, né? O pessoal do Detran depende do pessoal da Polícia Civil, porque o Detran é meio que faz, a grande parte do Detran é composto pela Polícia Civil. Então, é um órgão do Estado, mas que tem um outro grupo que compõe esse órgão que faz isso. Só que aí, ao mesmo tempo, o pessoal... Aí eu vou pegar o Detran das cidades da gente. Ao mesmo tempo, alguns Detrans têm que contratar o serviço de limpeza de uma empresa, porque às vezes não vai ter o faxineiro ou a faxineira. Então, tá vendo como que uma coisa vai se conectando com a outra, que vai gerando essas interdependências para a organização funcionar, para a gente conseguir chegar lá e, por exemplo, tirar uma cópia de uma identidade, né? Teve que ter alguém que limpou a sala, teve alguém que cuidou da reforma da luz. Vocês estão entendendo? São várias funções que se interligam para fazer com que a organização funcione, ou seja, né, essa interdependência organizacional dentro das instituições. O que, na verdade, né, as organizações elas trabalham dentro de uma rede de interdependência que envolve fornecedores de um lado e clientes e consumidores do outro. Então, aqui a gente está pensando para tudo, tanto para empresas do mercado quanto o Estado, porque também o Estado é um prestador de serviço para a população. Então, pense nessa interdependência que existe. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos administrativos comuns, porém, às organizações. Aqui a gente estava meio que no debate organização, os administradores, agora a gente vai falar das organizações. Então, todas as instituições
são organizadas e têm uma dimensão administrativa comum. Tá? E aí vamos ver essas dimensões administrativas comuns que as empresas, né, ou as organizações têm. A primeira delas é quanto aos objetivos. Tá? Então, todas as organizações têm objetivos. Se a organização não define claramente, nitidamente os seus objetivos, não haverá possibilidade de avaliar os resultados ou a eficiência desses resultados, se teve, né, eficiência. Não há um processo científico para estabelecer os objetivos de uma organização. Então, quem determina os objetivos da organização é quem criou a organização. Não vem, por exemplo, da academia, não vem da universidade. Uma loja tal só faz isso. Não, quem decide é o dono da loja, é o dono da empresa. Né? Enfim, isso está tentando ser dito aqui. E eles são julgados, né, de valor. Eles são julgamentos de valor. Então, os objetivos, eles têm essa característica de ser um julgamento de valor. Escalas de prioridades no atendimento de necessidades da comunidade por parte da organização. Então, pensando que uma organização, por exemplo, uma ONG, né, uma organização da sociedade civil, ela tem os objetivos dela, que às vezes necessariamente não é lucro. Na verdade, não tem que ser lucro, né? Uma ONG não pode ter lucro. Então, a finalidade dela, o objetivo dela é atender uma comunidade, uma população, um grupo, por exemplo. A gente sabe que existem muitas ONGs, né, que trabalham com crianças. Então, que vão arrecadar material para crianças, que vão, sei lá, arrecadar alimento infantil, fralda, tudo isso nesses momentos que a gente está vivendo. Esse é o objetivo dessa ONG, é trabalhar para atender crianças. Então, ela pode fazer outras coisas, mas esse é o principal objetivo dela. Se ela não tem esse objetivo, ela não consegue, por exemplo, nem captar recurso, porque ela precisa de ter um objetivo para conseguir aquilo, atender as demandas que ela tem. Um segundo ponto, né, um segundo aspecto administrativo das organizações é quanto à administração, propriamente dizendo. Todas as organizações são diferentes em seus objetivos, em seus propósitos, mas são essencialmente semelhantes na área administrativa. Né? Todos exigem uma reunião de muitas pessoas que devem atuar em conjunto e se integrar em um empreendimento comum. Assim, né, no caso, as organizações, elas têm o mesmo problema de equilibrar os objetivos da instituição com a necessidade de flexibilidade e liberdade individual. Isso aqui é pensar que os debates, os problemas que uma empresa pode ter, por exemplo, vide todos os interesses. É o chefe que quer lucrar, é o cara que quer subir de posição, né, que quer mudar de posição dentro da empresa, é o pessoal ali do operacional que está, às vezes, revoltado porque está ganhando pouco. Então, tensão, conflito. E isso acontece dentro de uma organização. E isso aí entra a administração. Se administrar é cuidar de atividades que são feitas em grupo, né, então faz parte disso também, lidar com isso. E é no campo da administração que mais se tem trabalho na primeira metade, né, desse século nosso que já passou, que é organizar e dirigir grandes organizações. Pensar, pessoal, que até mais ou menos 1950 não era comum, por exemplo, na verdade eu não sei se a Coca-Cola, por exemplo, já estava no mundo todo em 1950. Eu acho que em 1950 o McDonald's ainda não estava no mundo todo. Né? E pensando que tem lugar no Brasil que ainda nem tem. Né? Mas assim, pensa nas multinacionais, nas transnacionais, né, que são essas empresas gigantescas com sede. Isso é muito novo. Né? Isso é relativamente novo. Tanto que aqui o que eles estão falando, isso aqui que a gente está debatendo, é antes dessas empresas tomarem essas proporções enormes no mundo, que, querendo ou não, se a empresa é muito grande, os problemas também devem ser gigantescos. Então, a gente está ainda numa fase onde as grandes organizações, né, as multi e transnacionais, ainda não tinham a força e o poder que elas têm hoje, beleza? E por último ponto, né, o último aspecto administrativo comum das organizações é o desempenho individual, né? É o campo em que há a menor diferença entre as organizações. O desempenho individual,
é a eficácia do pessoal que trabalha dentro das organizações. São os indivíduos que fazem, decidem e planejam, enquanto as organizações são ficções legais, né? Assim, é pensar que uma empresa, quando você olha para ela, você não consegue, você só olha para ela, você vê a parede, você vê a placa, você vê o nome da empresa, você pode ver alguém na porta e tal. Mas a gente não consegue ver as pessoas o que elas fazendo, o que elas têm que fazer dentro da empresa. Uma fábrica, até mesmo de uma loja, né, por exemplo. A gente não vê o que acontece quando as pessoas entram no estoque. Quando às vezes o vendedor vai lá no estoque buscar um produto, buscar um sapato, buscar uma blusa para a gente, tal. A gente não vê isso. E ali estão acontecendo coisas. Né? Ali está acontecendo bate-papos, ali pode estar acontecendo fofocas, ali pode estar acontecendo brigas, né, entre funcionários ou entre funcionários de igual posição, entre chefe e empregado. Então, assim, tudo isso pode estar acontecendo e que, de certa forma, a gente não vê, porque a gente, como consumidor, como cliente, como público, a gente está do lado de fora. Né? Mas que isso faz parte do desempenho individual da organização. Porque as organizações só atuam à medida que os seus administradores agem. E é cada vez maior o número de pessoas que têm de ser eficientes para que as organizações funcionem, né, de um lado, e para que se autorrealizem as satisfações próprias e necessárias do outro. Ou seja, o administrador, essa pessoa, né, que administra, ela tem que ter esse cuidado de cuidar do funcionário, cuidar do trabalhador, cuidar do seu subordinado, mas também fazer com que essa pessoa realize o que ela tem que fazer, bata a meta dela, vendo o que ela tem que, entendeu? Tipo assim, e para manter um bom equilíbrio, que é esse que o que está sendo dito aqui, né? O desempenho individual, ele conta para o coletivo. E o desempenho individual, ele também faz parte da função do administrador, analisar cada um dos trabalhadores, dos empregados, porque isso tudo vai, no final, somar para dar ali, para ver se a meta foi batida, né? Enfim, se eles conseguiram alcançar o objetivo que eles tinham. Porque, afinal de contas, gente, pensando aí no nosso mundo contemporâneo, né? A maioria das empresas vai ter hoje os CEOs, os headhunters. Então, assim, são pessoas que têm o poder, né, de cortar a cabeça dos administradores. Se você é um administrador e você não está correspondendo à expectativa dos seus contratantes, é uma fila ali gigantesca com outras pessoas que podem te substituir. Então é meio perigoso isso, né? E aí pensando então as 3 funções do administrador, basicamente, tá? Que aí aqui eu vou ser mais prático. Tornar economicamente produtivos os recursos organizacionais, que é isso, né? Minimizar risco, maximizar a oportunidade, né? Então, o administrador ele tem que ter essa capacidade de enxergar a longo prazo, de conseguir ouvir as opiniões, ouvir o que está sendo dito, porque é nesse ouvir que ele consegue saber, de repente, um fornecedor mais barato, resolver uma conciliação, conciliar um conflito. É isso, né? É ter essa capacidade de quanto menos ele diminuir os riscos, mais ele consegue aumentar as oportunidades. Uma segunda função essencial aqui nessa teoria neoclássica, né, que um administrador tem que ter, ele tem que tornar produtivo os recursos humanos. Ou seja, ele fazendo pessoas trabalharem juntas, reunindo em uma tarefa comum as suas habilidades e conhecimentos individuais e tornar produtiva as suas forças e irrelevantes as suas fraquezas. Isso aqui é um debate muito profundo, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar, pessoal, antes de vir aqui estar onde eu estou. Né? Quando eu entro para a universidade, eu já tinha tido uma experiência de trabalhar numa empresa de telefonia. E eu lembro disso daqui. O melhor chefe era aquele chefe que conseguia, às vezes, organizar, quando fazia uma reunião, sei lá, gente, assim, sendo bem básico, tá? Assim, pensando, né? Montava ali um café da manhã para o pessoal, para poder trocar ideia antes da reunião, para poder ouvir o que o pessoal estava falando. Era aquela pessoa que, quando um funcionário adoecia, ele pegava o carro dele, colocava a pessoa dentro do carro dele e levava no hospital, sabe? Fazia coisas
que fazem diferença. No final das contas, fazem diferença. É aquela pessoa que sentava, né, com a gente e começava a conversar sobre questões da família, questões da vida, porque ele mesmo já conseguia saber as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, para ele mesmo ir trabalhando em favor da equipe. Se essa pessoa aqui tem uma dificuldade, por exemplo, de falar em público, ela vai fazer uma outra função. Ela não vai ficar lá na frente atendendo o pessoal, se ela tem dificuldade de falar em público. E respeitar, né? E saber respeitar. Ó. Essa pessoa tem dificuldade, não vai ser eu que vou pegar no pé dela, né? Vou dar para ela a opção dela poder não ficar ali sofrendo, fazendo uma coisa que às vezes não é muito o perfil dela. Então, basicamente, esse segundo ponto é isso, né? Tornar produtivos os recursos humanos. Se aproveitar as pessoas no sentido positivo desse aproveitar, né? E o terceiro ponto, desempenhar uma função pública. Então, o administrador ele tem que desempenhar uma função pública. Por quê? Ele ou ela, né, é um indivíduo visível e representa alguma coisa na comunidade. Na verdade, ele é o único elemento de liderança na sociedade altamente organizada e institucionalizada. Complexo isso aqui, porque aqui, quando a gente olha, por exemplo, a gente pode pensar mais uma vez, aí eu volto lá na política, porque pensando que o Estado é uma máquina, né, ela é uma organização, então, e aí pensando na função pública, né, o administrador ele desempenha uma função pública, os políticos têm essa característica, né, eles deveriam, teoricamente, estar cuidando do nosso patrimônio, cuidando do nosso dinheiro, pensando nas nossas leis, porque eles são administradores. Eles sabem quanto que é arrecado de impostos que a gente paga e no que eles vão estar distribuindo aquilo que deveria ser para a gente. Mas, enfim, aí a gente vai para o setor privado, então. No setor privado, né, no mercado, uma forma de pensar isso, né, desempenhar uma função pública, é pensar que normalmente, muito dificilmente, os donos de grandes empresas, os multimilionários, tal, essas pessoas a gente nem sabe quem é, né, pessoal? Começa por aí, a gente não é amigo dessas pessoas. E o segundo é que normalmente, se vocês repararem bem, essas pessoas nunca estão envolvidas com grandes escândalos, nunca estão envolvidas assim, não sai nas mídias sociais, a gente não sabe. Agora, com a internet, nos últimos, 5 anos, que começou a misturar um pouquinho esse pessoal muito rico, os milionários, bilionários, com a gente. Né? Mas esses milionários, bilionários, se o são assim, é porque eles administram alguma coisa, ou alguma empresa, na maioria das vezes várias empresas, né, que eles administram, são donos de várias empresas, e aqui está falando essa questão dessa função pública. E aí é pensar nisso, que a grande maioria deles não vão se colocar publicamente, até para não queimar o filme, né, não fazer coisas que podem sujar o nome da própria empresa deles, da marca que está envolvido com eles. A gente pode pensar nessa questão da política, né, que os políticos e as políticas deveriam também se colocar nesse papel de fazer e realizar uma boa administração, justamente porque eles são públicos. E também a gente pode pensar nos cargos menores, né, que está aqui no nosso dia a dia. O gerente da loja, o gerente, às vezes, de um setor, sei lá, dentro de uma empresa de saneamento de água, enfim, setores de serviço que a gente tem. Essas pessoas, normalmente, quando você entra no estabelecimento, assim, numa loja, rapidamente você percebe quem que é o gerente, quem que é a gerente, quem que é o supervisor, o coordenador. A gente consegue, a gente cliente, às vezes a gente consegue ver. Por quê? Porque essa pessoa é uma autoridade. Ela vai estar vestida, às vezes, de um outro jeito, ela vai falar, às vezes, de um outro jeito. Isso tudo faz parte dessa questão das funções, porque essa é a função dele. Ele tem que se destacar, o administrador e a administradora de empresa, na política, no Estado, tem que se destacar por ser uma liderança. E porque justamente a presença dessa pessoa também ajuda a cumprir com os objetivos e com as metas. Então, assim, é muito importante que essa pessoa consiga perceber que ela é um líder e ser, muito mais que perceber que é um líder, né? Ser um líder, ser um bom administrador, uma boa administradora. Então essas são as 3 funções básicas aí que os administradores têm que ter. A gente falou um pouquinho aqui sobre eficiência e eficácia.
Não sei se vocês sabem a diferença de uma e da outra, né? E sim, tem diferença. Embora, para as organizações, né, é muito importante esse conceito, porque a eficácia, né, vou falar um pouquinho dela, é uma medida que vai ajudar a entender o alcance dos resultados, né? Enquanto a eficiência é uma medida que ajuda a entender a utilização dos recursos nesse processo, né, que cada uma das organizações tem. O processo, sei lá, de venda, de produção de um produto, de resolver um problema, enfim. Falando então um pouquinho da eficiência, né, a eficiência é uma relação entre custo e benefício, né, a famosa balança do que entrou, o que saiu. Ou seja, né, entre os recursos aplicados e o produto final obtido. No caso, a eficiência é a razão entre o esforço e o resultado, né, entre a despesa, aquilo que você gastou, com a receita, aquilo que você ganhou, entre o custo e o benefício resultante. Isso basicamente é eficiência. Essa relação custo-benefício, produto final versus, né, o produto inicial. E aí, agora é o momento que eu estou falando para vocês focarem, porque pode ser que seja a pergunta da próxima pergunta, próximo exercício que a gente vai fazer. Esse quadro aqui, ele traz um pouquinho da diferença entre eficiência e eficácia, que para os teóricos neoclássicos é quase que o pilar necessário para qualquer organização. E no caso, não para a organização, né? Para os gestores, para os administradores. E aí, vamos ver rapidamente aqui como que a gente entende o que é eficiência, o que é eficácia, a partir desse ponto de vista, do ponto de vista do que um administrador tem que ter, ou o que uma organização, né, tem que se comportar, como tem que se comportar. Então, enquanto a eficiência ela preza a ênfase nos meios, né, então como que aquilo é feito, a eficácia está ligada com a ênfase nos resultados, quanto que aquilo gerou, quanto que aquilo alcançou. Enquanto a eficiência, né, está relacionada a fazer corretamente as coisas, então uma pessoa eficiente é aquela pessoa que pega e faz corretamente o teste, né? Então, o teste que eu apliquei aqui, a pessoa veio e respondeu todas as perguntas, colocou lá. Não vou fazer isso, tá, pessoal? Só para vocês ajudarem na didática. Vamos supor que eu colocasse lá o limite de 3 linhas para responder cada pergunta. E aí a pessoa vai lá e responde em 3 linhas, bonitinho, com uma letra bonitinha. Essa pessoa foi eficiente. Porém, tem a eficácia, que é fazer as coisas certas. Então, necessariamente, responder a pergunta no tempo e no espaço que eu determinar, está relacionado à eficiência, que é diferente de responder certo. E aí chega uma pessoa lá, responde em uma linha de forma certa. Então, essa pessoa que respondeu certo, ela foi eficaz. Enquanto a pessoa que usou as 3 linhas foi só eficiente. Não que, e aí mais uma vez, não é juízo de valor, não é que um é bom e o outro é mau. Não é isso. É que são coisas diferentes. E aí entra, eficiência está relacionada a resolver problemas. Eficácia está relacionado a atingir objetivos. Tá vendo? Uma coisa você resolve problema. No outro lugar aqui, você tem que atingir o objetivo que você tem que fazer, que meio que está no mesmo lugar. E aí, um outro ponto é salvaguardar os recursos. Isso está relacionado à eficácia, né? Então, aquilo que você falou lá, botou no orçamento da empresa que tem que ser gasto, foi o que foi gasto. Nossa, pessoa né? No caso, você pesquisou os preços do adubo, você pesquisou a bolsa de valor e olha, bateu, ficou certinho, que massa. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente, otimizar a utilização dos recursos. Então, aquela pessoa que, por exemplo, recebe lá, o chefe vira e fala assim, olha, a gente tem 100 mil para gastar aqui com uma soja lá do Mato Grosso do Sul. E aí, beleza, o pessoal sai rodando, pesquisando, e aí eles conseguem com um preço no próprio Mato Grosso do Sul bem abaixo
daqueles, né, que de repente estava lá na média, que o chefe já tinha uma noção de preço, e aí o mesmo 100 mil começa assim, consegue comprar um produto, sei lá, uma vez e meia, o que é a média que as pessoas estavam pesquisando. Essa pessoa ela foi muito eficaz, porque ela com o mesmo valor conseguiu comprar mais do que a média que as pessoas estavam comprando. Tá vendo a diferença entre eficiência e eficácia para esse ponto? E aí, cumprir tarefas e obrigações está relacionado à eficiência. Então, a pessoa que vai, chega, bate o cartão dela certinho, o horário, tudo bonitinho, você é eficiente. Porém, a eficácia é obter resultado. E, gente, isso é muito interessante, que aí eu vou compartilhar com vocês um exemplo da época que eu trabalhava, né? Eu trabalhei na Claro, que é operadora de celular. Então, eu vendia celular e tal, na loja, bacaninho. E aí, na época que eu trabalhei, tinha um rapaz que ele tinha uma lábia, ele tinha uma conversa, o rapaz mandava bem demais, assim, para convencer, para explicar e tal. E ele, assim, era o que mais vendia. Ele batia todos os meses, ele batia, assim, superava as metas, inclusive. Não só batia, como superava. Só, né, vamos lá, né, que não é só flores, né. Chegava atrasado, já teve a oportunidade, às vezes, até de chegar de uma ressaquinha assim, e sair, às vezes, um pouco antes do tempo, e atropelava o horário de lanche, era um pouco bagunçado. Só que, para a empresa, o fato dele bater a meta era muito boa, ou seja, ele era eficaz, ele era muito eficaz. Então, para a empresa, isso era ótimo, porque ele conseguia trazer mais contratos, né, de celular, e mais gente comprando celular, plano de celular. Porém, na organização, né, no chegar no horário, participar, não era bom, não. E aí teve uma hora que a própria empresa não conseguiu lidar com isso, porque falou, olha, ele é muito bom como vendedor, mas pode ser que o comportamento dele pode ser que comece a afetar o comportamento de outras pessoas, e que não são tão boas quanto ele. Então, ou seja, né, ele não vai ajudar as pessoas a serem tão boas quanto são, né, como, né, dentro da eficácia, mas ele pode atrapalhar a eficiência de quem é eficiente. E aí, assim, é só uma historinha para vocês entenderem, e ele foi demitido e tal, mas só para vocês entenderem como que isso acontece no mercado mesmo, né, onde vocês vão trabalhar. E aí vamos dar continuidade aqui na tabela. Então, treinar os subordinados, né? Então, um líder, um administrador que treina os seus subordinados, ele é eficiente. É uma pessoa que chega lá e, né, e faz o que tem que fazer. Porém, dar eficácia aos subordinados, né, isso já é muito mais do que simplesmente treinar o subordinado. Né? Você treina o subordinado. Dar eficácia ao subordinado seria basicamente quase que você sentar com ele do seu lado e falar, olha como é que eu faço. E fazer, e tá vendo como é que eu faço? Tenta fazer aqui também. E meio que quando aparecer uma dificuldade, ó, faz desse jeito. E aí a pessoa sai do treinamento e você fala, ó, qualquer coisa pode vir aqui. Eu vou te explicar. Não importa o tempo. Pode ter passado um mês. Volta aqui, você fica... Isso é eficaz. A pessoa eficiente, né, é aquela que chega, um funcionário novo na empresa, por exemplo. Passa tudo para a pessoa em um dia. Um dia. Um dia ela explica onde que é o banheiro, explica as regras do estabelecimento, explica o que a pessoa tem que fazer, e de uma forma muito bacana. Mas em um dia. Enquanto o administrador é eficaz, às vezes ele não vai explicar tudo em um dia, ele vai demorar muito tempo explicando, mas ele está se colocando à disposição. Olha, qualquer coisa, você pode vir aqui, a gente faz junto, eu faço para você ver como é que eu faço. Está vendo a diferença do eficiente para o eficaz? E aí vamos continuar. Então, a pessoa eficiência, ela, né, manter as máquinas. Basicamente é isso. Assim, aqui já é mais pensar na linha de produção, né? Então, pensando numa empresa, numa lógica, numa ótica que envolve aí, aqui eles falaram de máquinas, né? Mas a gente pode pensar na área de vocês, do agronegócio. Então, quem for trabalhar com bolsa de valores, é pensar mesmo a galera que chega, liga o computador e fica ali olhando para a tela para ver o que está acontecendo na Ibovespa, para ver o que está acontecendo na Bolsa de Xangai, para ver o que... E fica ali acompanhando e tal, e anota uma coisa ou outra,
mas né, tá ali, tá vendo ali na Dow Jones o que está acontecendo. E aí, máquinas em bom funcionamento, eficácia, né? Que aí eu vou tentar humanizar esse máquinas em bom funcionamento para o lado de vocês. É a pessoa que, além de estar na frente do computador, vendo o que está acontecendo nas bolsas e acompanhando a queda da soja, a alta da soja, vai lá e olha do petróleo também, vai lá e olha do computador também, porque sabe que o do petróleo vai impactar no insumo que serve para a soja. Então, assim, é uma pessoa que ela consegue entender muito mais do que simplesmente aquele campo de visão que ela está, né? Que é isso. Uma coisa é você manter as máquinas. Ou seja, você vai lá e liga a máquina. E deixa a máquina lá girando, funcionando, fazendo o que ela tem que fazer. Outra coisa muito diferente é você manter a máquina em bom funcionamento. Então você liga a máquina, aí você passa um paninho nela, você joga um olhinho nela ali. A ideia é de pensar quem tem carro, né? Que não sei quantos de vocês têm carro, mas é isso. Uma coisa é você comprar o carro e você só abastecer o carro. Outra coisa é você comprar um carro, você lavar o carro, você trocar o óleo do carro, você botar água, né, no motor do carro, enfim. O carro ele exige uma manutenção que não é simplesmente abastecer o carro, né? Embora tem muita gente que só abastece. Então, quem abastece o carro é eficiente porque pelo menos não para na rua, não vai ser multado por falta de gasolina. Mas a pessoa que é eficaz, ela abastece o carro, ela lava o carro, ela troca o óleo do carro, ela bota água, né, pro motor, enfim, ela vai cuidando do carro, que é isso, né? Coloca a máquina em bom funcionamento. E aí vamos passar para o próximo ponto, né? A pessoa eficiente, a eficiência, ela está relacionada à presença nos templos, né? Então, aqui, mais essa questão, vamos pensar aqui nos políticos, nessa galera aí. Presença nos templos. A pessoa eficaz é aquela que pratica dos valores religiosos. É pensar, por exemplo, que uma pessoa eficiente, ela está, às vezes, no poder, e ela pode falar com grupos religiosos, por exemplo, os evangélicos, os católicos, e aí fala que gosta, fala que é amigo dessa galera e tal. E a pessoa que é eficaz é aquela que, além de fazer isso, ela é membro de alguma coisa. Ela é membro de uma igreja, ela é membro ela frequenta alguma igreja católica, né, ou devoto de algum santo. Então, assim, que é mais ou menos essa diferença. Falar que sou e ser. Então, eficiência e eficácia nesse ponto aqui, acho que acaba que dá para entender. E aí, os dois últimos pontos, eles são pontos mais abstratos, né? Mas aí a gente faz assim, um exemplo de eficiência é rezar. Um exemplo de eficácia é ir para o céu. Né? Então, e o último ponto é jogar futebol com arte é uma eficiência. Né? Então, assim, os bons jogadores, eles jogam futebol arte. Mas no final das contas, a eficácia é ganhar a partida. Então, às vezes, nem sempre o jogador, o melhor jogador, futebol, arte, ele vai ganhar a partida. Mas quem ganha a partida que é eficaz. Né? Então, vamos lá, pessoal. Segundo exercício para finalizar aí a nossa aula, que já está caminhando para o finalzinho, seria o quê? Então, o recrutamento de um executivo. Então, vamos ler a nossa pergunta. No recrutamento de um presidente para dirigir a empresa, a headhunter, né, essa tipo CEO ou pessoa do administrativo lá do setor de RH, né, recursos humanos, explicou para os acionistas que a administração é uma técnica social e que existem aspectos administrativos comuns às organizações. Segundo ela, né, a headhunter, graças a esses dois argumentos, o novo presidente procurar, e quais dois argumentos, né? De que a administração é técnica social e que existem aspectos administrativos comuns às organizações. Então, segundo ela, de acordo com esses dois argumentos, o novo presidente procurado deveria estar trabalhando em alguma organização similar, ou seja, né, parecido com a empresa deles, do setor deles, e apresentar elevados padrões de eficiência e eficácia. Se você fosse o headhunter, como você explicaria aos acionistas, como você explicaria isso, né, essa questão da eficiência e da eficácia, para os acionistas da empresa? Para eles falarem assim, realmente, para contratar o próximo presidente tem que ter essas características aí. E aí, vou facilitar então para vocês. Pode usar os exemplos do quadro. E aí, gente, eu gastei quase 10 minutos nesse quadro justamente porque entra.
É como se vocês estivessem conversando com os chefes de vocês, explicando que vocês precisam de contratar um gestor. Eu ia explicar, dando exemplo de futebol, que, por exemplo, o novo presidente, que ele teria uma eficácia, seria como seria o técnico do time que tem a maior, que está na primeira divisão em primeiro lugar, que ele teria o foco no objetivo. E a eficiência seria explicar que ele seria tipo o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, o Messi, que são jogadores que jogam muito bem. Parabéns, Rafael, o ponto é seu. Brilhou, brilhou. E é isso, porque o que está acontecendo aqui é isso, né? É explicar, e aí, gente, isso é para a vida de vocês. Conseguir explicar para uma pessoa, inclusive, provavelmente isso vai ser questão de prova. Eu vou pedir a diferença para vocês entre eficiência e eficácia. Porque isso aqui, fora que não é essa disciplina, várias outras disciplinas para frente, agora vocês vão passar por esse conceito de eficiência e eficácia. Tá? E aí, logicamente, eu vou pedir no ponto de vista administrativo da coisa. Mas é isso que o Rafael falou, né? O exemplo que ele deu, porque o quadro, ele ajuda a gente... rapidinho, deixa eu só ver aqui o chat. O Elias comentou... Nossa, pessoal, desculpa, eu acho que eu não vi o chat. O Fábio, ela adota pensamento caracterizado... tá, beleza. Elias colocou, nosso novo administrador tem o objetivo de ser eficiente em administrar todos os departamentos, sendo muito eficaz em cortar os custos e aumentar os lucros. Sim. Só que aí entra a eficácia nesse ponto bate. Mas e a eficiência? Tá, eficiente em administrar todos os departamentos. Sim, isso. Eficiente em administrar todos os departamentos, sendo muito eficaz em cortar os custos e aumentar os lucros. Você foi bem radical aí, hein, Elias? E aí entra, eu vou te dar esse ponto que, se você estivesse digitando para escrever enquanto o Rafael, ele falou, não, mas se você estivesse escrevendo, porque entra, ele falou, se você estivesse escrevendo, você ia mandar de qualquer jeito. Então, beleza, aí os dois vão receber esse ponto extra. Deixa eu colocar aqui. Mas é basicamente isso mesmo. Então, é vocês saberem explicar, que eu acho que a coisa mais importante da aula é que vocês saibam explicar a diferença entre eficiência e eficácia. Beleza? Então, vamos passar aqui para os últimos slides, que aí eu vou ser bem breve aqui, já vou, na verdade, deixa eu colocar para vocês a lista de chamada, o link da lista de chamada. A gente está caminhando aqui para a última parte dessa aula de hoje, que fala basicamente dos 4 princípios básicos da organização para essa visão da teoria neoclássica, né? Que o primeiro é a divisão do trabalho, o segundo é a especialização, o terceiro é a hierarquia e o quarto, a amplitude administrativa. Sendo bem básico, né? A divisão do trabalho, a gente já viu um pouquinho sobre ela em várias outras aulas, creio eu que a professora Lorena também passou, mas em resumo, né? Ela serve, as consequências da divisão do trabalho, a maior produtividade e melhor rendimento, a maior eficiência da organização e uma redução dos custos de produção. Né? Então, se você divide o trabalho dentro da empresa, você consegue fazer esses cortes de custo de produção, você gera mais eficiência, gera mão de obra qualificada, e além de tudo, você consegue saber o que cada pessoa está fazendo em qual local. Justamente porque cada um tem sua função de trabalho dentro da organização. E que existem 3 níveis, né, dentro da ideia dessa divisão de trabalho. Que é o nível institucional, e aí pensando assim, numa empresa, né, mercado, é os sócios, os donos, os acionistas, é esse pessoal. Nível intermediário ou nível meio do campo, aqui vai entrar os gerentes, os coordenadores, os supervisores, essas pessoas que não são donas da empresa, mas que tomam decisão.
né, que resolvem problemas. E o último nível, nível operacional. Aí é mesmo o chão de fábrica, os trabalhadores da linha de frente de produção, no caso do agronegócio, né, a gente pode pensar que os maquinistas, os trabalhadores que estão na parte de colheita, de processamento, isso é o nível operacional. Aqui a gente tem uma pirâmide, e aí eu creio que quem tiver no celular, enfim, depois dá uma olhadinha nesse slide, né, porque eu acho que fica meio pequeno. Mas é uma pirâmide que mostra o nível institucional, que é lá, estão os presidentes, os diretores, o nível intermediário, que vai ter os gerentes, né, que comandam a administração, né, que vão fazer todos esses passos e projetos que a gente estava falando aqui, né, sobre olhar o indivíduo, atender aos problemas, ter algumas características, e por baixo o nível operacional, que são os supervisores, né, que aí casa um pouquinho com o nível de execução. Então o supervisor está muito próximo dos funcionários de execução, né, dos funcionários da linha de operação. Então, basicamente, esses 3 níveis, sendo que o nível de administração é o nível intermediário, porque o nível institucional, os diretores, os acionistas, essas pessoas não administram a empresa. Elas só botam dinheiro ali. Administrar, elas deixam para os gerentes, para os coordenadores, tá bom? O segundo ponto é a especialização, né? Então, como consequência do princípio da divisão do trabalho, surge a especialização. Cada órgão ou cargo passou a ter função e tarefas específicas e especializadas. Aqui é lembrar um pouquinho do Weber. A teoria burocrática do Weber defendia, inclusive, a especialização, né? O terceiro ponto é a hierarquia. Então, esse pluralismo de funções, né, ou seja, fazer muitas coisas e tal, imposta pela especialização, exige o desdobramento da função de comando, né, pensando aqui no administrador, cuja missão é dirigir todas as atividades para que essas se cumpram harmoniosamente, né, se cumpram essas missões de forma harmoniosa. Isso significa que, além de uma estrutura de função especializada, a organização precisa também de uma estrutura hierarquizada. Ou seja, dentro da organização tem que ter várias pessoas, cada uma fazendo seu papel, sua função, e isso também é de forma hierárquica. Então a gente tem a liderança, os liderados, e isso vai descendo. Isso é o princípio escalar, né? Então é pensar sempre o estagiário, né? Pensando nessa linha assim, que a empresa tem um estagiário, nananana. Isso, de certa forma, ajuda, e muito, né, a organização a funcionar. E também o administrador, que eu acho que é a coisa mais importante aqui da aula, o administrador em observar e olhar o que está acontecendo e conseguir tomar decisões, a partir do lugar que ele está na pirâmide. Então aqui, mais uma vez, um gráfico pequenininho, depois, se alguém tiver no celular, dá uma olhadinha no slide, porque pode ser que esse gráfico, ele apareça, gráfico não, perdão, que essa figura, ela apareça lá na prova, tá bom? Então, ó, a área de autoridade que está relacionada à autoridade. Então, os diretores, eles têm muita autoridade, né, que é voltar um pouquinho lá no Weber também, questão da autoridade. Os gerentes, né, então, à medida que chega no ponto do gerente e vai para os supervisores, essa autoridade ela vai diminuindo. Quando chega, por exemplo, no operacional, vamos pensar que o operacional é a linha básica aqui dessa caixa, né? Quase autoridade nenhuma, né? Quase autoridade zero sobre tomada de decisão, sobre comportamentos e regras dentro da empresa, beleza? Aqui a gente tem são dois quadros que mostram. O primeiro quadro é o exemplo de uma organização alongada, né, e achatada, onde a gente vai ter a caixinha, essas caixinhas. Pessoal, vocês estão conseguindo ver esse slide? Para mim parece que está tão pequeno para vocês que aí qualquer coisa vocês conseguem ver? Dá pra ler, assim. Ah, não, beleza, então. Pra mim tá tranquilo. Show Pelo de bola. celular dá pra dar zoom também. Ai, bacana, então. Que aqui, olha, que isso aqui também vai na prova, já estou adiantando, tá? São dois modelos de organização. E aí, olha o primeiro quadro, a figura 3. Na figura 3, a gente tem uma organização alta e uma organização achatada. A organização alta pensa que vocês, por exemplo, como administradores, vocês vão estar lá na primeira caixinha. E que de vocês vai vir
né, dos administradores vai vir os gerentes, dos gerentes para os supervisores, dos supervisores para ir para o operacional. Isso é uma organização alta, né? Ela está toda hierarquizada. Uma organização mais achatada seria vocês, do agronegócio, na liderança, administrando a empresa, e já em contato direto com todo mundo. Então, vocês são administrador, mas vocês vão conversar lá com, sei lá, com o operador de máquina, dependendo da fazenda que vocês tiverem. Isso é uma organização achatada, tem menos funções entre o administrador e a parte de operação. O segundo quadro, a figura 4, mostra a organização centralizada versus uma organização descentralizada. E aí, foquem no que tem a cor mais escura, né? A caixinha mais escura. Ela é vocês do agronegócio. Numa organização centralizada, o bacharel, né, em agronegócio, vocês, os administradores da empresa, vocês vão ter também, mais uma vez, os seus liderados, os seus supervisores, ou os gerentes, enfim. E aí essa galera que vai estar mandando as ordens pro pessoal da produção, pro operacional. Na organização descentralizada, pode ser, talvez, quem sabe, que exista uma pessoa que tem uma outra função e ela é o organizador, o administrador dessa organização, dessa empresa que vocês estão trabalhando. E aí, junto de vocês, vai ter você do agronegócio, um agrônomo e uma outra pessoa, sei lá, formada em administração de empresas, por exemplo, né? E aí vocês três, todas as decisões ela é tomada por essa liderança acima de vocês, que passa para vocês três, e aí vocês três que tem que sair distribuindo cada um para o seu setor a informação, a demanda, a ordem. Deem uma olhada depois nessas figuras, porque elas são muito práticas, muito didáticas, mas ao mesmo tempo eu vou querer que vocês me falem um pouquinho sobre ela na prova. Então não vou entrar mais em detalhes. E o último ponto dos 4 princípios básicos, né, é a amplitude administrativa. E aí, para resumir, porque já está bem quase dentro do nosso horário, né? A amplitude administrativa, ou amplitude de comando, ou ainda amplitude de controle, significa aquela pessoa está relacionado, né, ao número de subordinados que um administrador pode supervisionar. Então, uma pessoa que tem uma amplitude administrativa grande é aquele administrador que tem várias pessoas que dependem do comando dele, que dependem da ordem dele. E uma pessoa, um administrador, né, com baixa amplitude, é aquele ali que tem menos funcionários, menos comandados, né, para poder fazer as funções que essa pessoa for delegar para ela. Tá? Então, amplitude administrativa. Então, a gente passou pelos 4 princípios básicos da organização, tá bom? Finalizamos essa aula. Peço encarecidamente, deem uma olhada depois no slide, que, por exemplo, para essa aula eu não falei muito, não li, né, muita coisa. Eu fui tentando, porque eram vários slides, não sei se vocês viram. Eu fui tentando meio que pegar o mais importante para vocês. Só vou cobrar o que eu falei, mas para conteúdo, eu acho que é válido, né, vocês verem um pouquinho. Pessoal, a nossa próxima aula, né, no caso, não a nossa, mas assim, a próxima aula é dia 10, na quinta-feira, uma aula assíncrona, e aí vocês vão estar conhecendo um pouquinho da teoria estruturalista. Tá bom? Vou deixar o material lá. Sim, vai ser. Quem perguntou? Tiago. Oi, Tiago. Sim, ela vai ser porque, como ela é teórica, não foi autorizado. Só foi autorizado para as práticas. Então, o nome dela, né, eu acho que condena a teoria das organizações. Pessoal, ficou alguma dúvida? E eu queria muito poder ver vocês, a gente poder se ver, mas vão pelo virtual aí. Quem sabe eu apareço lá no DER um dia para ver vocês, ó, em alguma outra disciplina. Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre essa aula para vocês? Se não tiver ficado, fico aqui meu muito obrigado mais uma vez. E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail para a gente perguntar, para a gente esclarecer a dúvida que tiver, caso aconteça. E no mais, vamos levando aí. Eu que agradeço. Tamo junto, Ana.
Falou, professor. Até mais. Ô, Falou, boa tarde. tchau, tchau. Boa tarde. Só conferindo, o Rafael e o Elias. Na verdade, as pessoas já estão saindo.